Bom dia pessoal, boa tarde, vamos lá? A gente vai trabalhar vitamina, carboidratos, proteínas e lipídios. Você acha que suco de caixinha tem mais vitamina C que o suco natural? Você bebe ácido todo dia e não sabe? Para descobrir essa resposta, precisamos conhecer a concentração de vitamina C em um parâmetro, que é a quantidade existente em um comprimido de 1 grama. Após essa colocação, observamos a quantidade nos sucos de caixinha e na fruta natural. E ainda isso está relacionado à escala de pH dos sucos. Então, qual é o experimento? A gente tem uma solução padrão de amido e daí vai testar em cada um dos tipos de sucos. Você pode utilizar os resultados desse experimento para calcular a vitamina C presente em uma amostra de suco de fruta. Como? Ao comparar o número de gotas da solução de iodo consumido no experimento com aquele consumido no suco de fruta. A massa de vitamina C presente no suco será metade, por exemplo, em 5 ml de fruta, o número de gotas da solução de iodo consumido for a metade daquele utilizado no experimento. A massa de vitamina C presente no suco será a metade, lembrando que o padrão é 1 grama. A partir da situação problema e com as observações dos experimentos, vamos estudar os tipos de vitamina C e suas funções, carboidratos, proteínas e lipídios. Vitaminas são macronutrientes orgânicos que os organismos não produzem em quantidade suficiente e, portanto, precisam ser ingeridos em pequenas quantidades nas suas dietas alimentares. As vitaminas são importantes em diversas e distintas funções bioquímicas. Por isso, elas são classificadas pelo seu papel funcional e não pela sua estrutura. As vitaminas também são agrupadas pela maneira que podem se encontrar solúveis, como hidrossolúveis se dissolvem em água ou lipossolúveis se dissolvem em meio lipídico, que seria gordura. A importância das vitaminas é tão grande no organismo que, mesmo ela sendo um micronutriente, seu consumo em excesso, hipervitaminose, ou em falta, hipovitaminose, pode acarretar desbalanço metabólico, que podem desencadear doenças. Vitaminas hidrossolúveis. Vitaminas do complexo B, B2, a falta dessa vitamina provoca inflamação nos lábios e fissura na região da boca. A dose diária recomendada é 1,7 mg. A vitamina B6, a deficiência, provoca irritabilidade, convulsão, doença de pele, apatia e distúrbios nervosos. A dose diária recomendada é 2 mg. A B12, sua falta, desencadeia distúrbios nervosos e anemia perniciosa, que gera redução do número de glóbulos vermelhos. A dose diária é 2 microgramas. A vitamina C, a sua deficiência é relacionada a uma doença conhecida como escorbuto, que provoca sangramento nas gengivas, fraqueza e lesões na mucosa do intestino. A dose diária é 60 mg. As lipossolúveis. A vitamina A, a sua deficiência é a incapacidade de enxergar em ambientes pouco iluminados, cegueira noturna, e com surgimento de pele áspera e enrugada. A dose diária recomendada é 1 mg. A vitamina D, a falta dessa vitamina relaciona-se com o enfraquecimento e surgimento de deformidades nos ossos, um problema conhecido como raquitismo. A dose é 5 microgramas. A vitamina E, a deficiência, provoca irritabilidade, esterilidade, abortos e anemia. A dose diária é 10 mg. A vitamina K. A falta de vitamina K está relacionada com uma diminuição da capacidade de coagulação sanguínea, o que pode levar a hemorragias, e a dose diária é 45 microgramas. Os carboidratos. Os carboidratos são as principais fontes de energia de uma célula, além de fazerem parte da composição de ácidos nucleicos e da parede celular, chamados também de glicídios, hidratos de carbono e açúcares. Essas substâncias são encontradas geralmente em alimentos de origem vegetal, como batatas, feijão, e apresentam na sua composição o carbono, hidrogênio e oxigênio. Podemos classificar os glicídios em 3 grupos, utilizando como critério seu tamanho e organização. São eles monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Aqui uma molécula de carboidrato que é a glicose e uma de frutose. Elas apresentam função orgânica aldeído, as hidroxilas, que pode ser chamado de poliálcool. Por que poliálcool? Porque são muitas hidroxilas, né?
muitas hidroxilas, poliálcool. Eles são separados então primeiro em monossacarídeos, que são os carboidratos mais simples. São chamados monômeros, unidades que formam os polímeros. Mais complexos. Os monossacarídeos, também chamados de açúcares simples, são classificados de acordo com o número de carbonos que possuem em sua molécula, que apresenta uma fórmula geral CH2ON. Temos então as trioses com 3, as tetroses com 4 e pentoses com 5, as hexoses com 6 e heptoses com 7 átomos de carbono. Como exemplo de monossacarídeos, devemos destacar duas pentoses que participam da formação do DNA e RNA, a desoxirribose e a ribose, respectivamente. Além disso, temos a glicose e a frutose, duas hexoses extremamente importantes para os seres vivos. É importante salientar que a glicose, que apresenta a fórmula C6H12O6, é o principal carboidrato utilizado pelas células para obtenção de energia. A glicose é utilizada no nosso corpo para obtenção de energia pela célula. Disacarídeos são carboidratos formados por duas moléculas de monossacarídeos, ligadas por ligações glicosídicas, e são solúveis em água. Entre os principais exemplos podemos citar a sacarose, que é resultado de uma molécula de glicose como de frutose. Além da sacarose temos a lactose, que é glicose mais galactose, e maltose, que é glicose mais glicose. Uma característica importante dos disacarídeos é que eles precisam ser quebrados para sua utilização como fonte de energia, diferentemente dos monossacarídeos. Polissacarídeos. Os polissacarídeos são formados pela junção de centenas e até milhares de monossacarídeos. Diferentes dos disacarídeos, não são solúveis em água. Essa insolubilidade é importante para diversos organismos, como os artrópodes, por exemplo, que possuem exoesqueleto formado por polissacarídeo, quitina, que os protege contra a dissecação. Além da quitina, podemos citar como exemplo de polissacarídeos a celulose, que é o componente principal da parede celular das células vegetais, é considerado o carboidrato mais abundante na natureza. Apesar de não ser digerido pelos seres humanos, a celulose é importante na dieta como fibra. O amido, principal reserva de energia dos vegetais, é formado por moléculas de glicose ligadas entre si. O glicogênio é um carboidrato de reserva encontrado em animais. O glicogênio está armazenado no fígado e músculos, e quando o corpo necessita de energia, ele é quebrado em moléculas de glicose. Assim como o amido e a celulose, o glicogênio é resultado de uma união de várias moléculas de glicose. Os polissacarídeos, quando formados por apenas um tipo de monossacarídeo, recebem o nome de homopolissacarídeo, sendo o caso do amido e do glicogênio. Quando os polissacarídeos apresentam dois ou mais monossacarídeos, recebem a denominação de heteropolissacarídeos. Como exemplo, podemos citar o peptidoglicano, que forma a parede celular das bactérias. Proteínas. As proteínas constituem um importantíssimo grupo de substâncias orgânicas presentes em todos os seres vivos. Isso foi percebido desde há muito tempo pelos cientistas. Está expresso em seu nome. A palavra proteína vem do grego e significa primordial, de primordial importância. Um número inimaginável grande de proteínas diferentes é encontrado nos seres vivos. Estima-se que uma célula humana típica contém cerca de 9.000 tipos distintos de proteínas e que ao todo o corpo humano possua 100.000 delas. Nos aminoácidos necessários à formação das proteínas, o grupo funcional amina se encontra no carbono vizinho à carboxila. Tal carbono é designado pelos químicos como carbono alfa. Assim, os aminoácidos encontrados nas proteínas são mais corretamente de sigma de como os aminoácidos cuja fórmula geral mostrada a seguir. A ligação peptídica. Dois aminoácidos podem se unir por meio de uma reação química de condensação, que resulta na formação de uma molécula de água e de uma substância orgânica com o grupo funcional amida. A ligação química que se estabelece entre os dois aminoácidos nesse processo é denominada ligação peptídica. Olha lá como que eu tenho a reação de ligação peptídica. Os aminoácidos eles ficam próximos uns dos outros
e a hidroxila se liga com o hidrogênio da próxima, formando uma molécula de água. Essa molécula de água sai, então eu tenho o grupo funcional amida formado e a ligação peptídica ocorrida. Os lipídios. Os óleos e as gorduras de origem animal ou vegetal são triésteres de ácidos graxos e glicerol. Costumam ser denominados triaglicerídeos, triglicerídeos, glicerídeos ou lipídios. A fórmula genérica de um óleo ou gordura tem os radicais que vão ser ligados a esse grupo, e então eu tenho a formação do óleo ou gordura com função éster. As gorduras possuem os grupos R1, R2 e R3 saturados, enquanto os óleos possuem insaturações. Na verdade, em óleos e gorduras naturais, triglicerídeos presentes podem ser derivados de um ou mais ácido graxo diferente. Quanto maior a quantidade dos grupos R1, R2 e R3 saturados nos triglicerídeos, maior a tendência de um material ser uma gordura. Por sua vez, quanto mais grupos insaturados, mais propensão para ser um óleo. Cada grama de açúcar ou proteína queimado pelo corpo produz 4 kcal de energia. Já 1 grama de lipídio libera 9. Isso explica por que nas dietas para emagrecimento os óleos e as gorduras são alvo de tantas restrições, por serem os trigliceróis um meio biológico eficiente para armazenamento de energia. Isso é muita energia armazenada por grama de material. O nosso organismo elabora tecido adiposo, tecido gorduroso, quando ingerimos alimentos acima de nossa necessidade calórica. Trata-se do ponto de vista evolutivo, de uma reserva de energia para a eventualidade de um período de escassez de alimentos. A formação de trigliceróis pelo organismo, a partir de glicerol e ácido graxo, pode ser assim equacionado. Então o álcool, que é o glicerol, mais o ácido, formando o éster, que é o triglicéris, mais água. Agora vamos fazer os exercícios. Os exercícios, então. Há alguns meses foi lançado no mercado um novo produto alimentício voltado para o consumidor vegetariano, uma bebida sabor iogurte feita à base de leite de soja. À época, os comerciais informavam tratar-se do primeiro iogurte totalmente isento de produtos de origem animal. Sobre esse produto, pode-se dizer que é isento de... Então, se é um produto alimentício vegetariano iogurte, é leite, né? Portanto, alternativa que tem a ver com leite, lactose, colesterol. Agora, as proteínas são substâncias que estão presentes em todos os seres vivos. As proteínas são formadas por unidades menores, denominadas de aminoácidos. Sobre os lipídios, é correto afirmar que são moléculas orgânicas que não se dissolvem em água, mas que são solúveis em substâncias orgânicas como álcool, éter e cetona. Entre as alternativas abaixo, identifique qual não apresenta uma função dos lipídios. Então, o lipídio é uma reserva energética, é usado como isolamento térmico, auxilia na absorção de vitaminas, que são as lipossolúveis, faz a produção de hormônios, mas não combate as infecções através de anticorpos. E, por final, marque a alternativa que indica quais os elementos químicos fundamentais encontrados na composição de um carboidrato. Então, o que tem no carboidrato? Carbono, oxigênio e hidrogênio.